Valeu, Ju. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um ForcePoint Cybersecurity Tuesday, nosso FCT, edição número 9. A gente vai falar de Next Generation Firewall e os nossos que a gente se sobressai perante os concorrentes, os nossos diferenciais. Vamos focar nisso. E hoje a gente traz o Marcos Pedrosa novamente aqui, um monstro dos firewalls, e, e vem ajudar a gente aqui para mostrar um pouquinho dos nossos diferenciais. Aí, Eu Pedrosa. já, eu já falei, cara, a galera fica fazendo estágio com o Luquinha. Luquinha que fica chamando a galera, não, o mestre, o monstro. Cada O semana é um cara, eu sou objetivo estagiário, diferente. eu sou estagiário. Ah, Não, mas boa. valeu, gente. Bom dia aí. A ideia é a gente realmente trazer alguns diferenciais. Venda de Firewall, a gente acaba batendo ali no sempre a mesma coisa, né? Todo fabricante é a mesma coisa. A gente vai tentar tirar um pouquinho isso aí da cabeça de vocês, para que vocês possam passar isso também passar para frente, né? A mensagem. A gente vai passar a palavra do Firewall agora. É isso aí. É isso aí. A ideia é mostrar o que a gente pode entregar de possibilidades, de coisa diferente, o que pode agregar, o que pode trazer mais retorno ao investimento, enfim. Tem bastante coisa envolvida quando a gente fala disso, né? Bom, a gente sempre introduz aqui falando dos nossos principais verticais aqui da ForcePoint, né? Então, hoje a gente vai falar do nosso Firewall, SD-WAN, né? E todas as possibilidades e como ele pode ser simplificado numa implementação, no gerenciamento, como ele é flexível e pode ser escalável quando a gente fala de pequenas, médias e grandes implementações, grandes clientes, né? Então, a gente tem bastante possibilidades com o nosso Fire, né? Depois, a gente sempre destaca o nosso DLP Enterprise, né, com a solução aí bem de proteção de dados, né, de prevenção de vazamentos, também aí voltado para algo que possa ser um gerenciamento unificado, que possa olhar risco, que possa prevenir e auxiliar aí na proteção de dados da empresa, né? A gente já vem falando aí de temas já específicos do DLP, né? Assim como a gente está trazendo um tema mais específico para o Firewall também, né? Então, a gente sempre coloca aqui destaque, reforçando esses pontos, né? Das nossas principais soluções. E o ForcePoint One, claro, né? A nossa solução SSE, né? A nossa solução já nativa em nuvem. A gente tem feito bastante coisa também de ForcePoint One e vamos ter bastante temas, né, de ForcePoint One já específicos, né? E o que dá para colocar aqui é que essas soluções aí durante esse ano assim caminham para que elas estejam integradas, né? Elas se conversem, essas integrações já vêm acontecendo e é legal aqui que a gente vai trazer novidades, inclusive já vou falar de uma delas hoje no final desse nosso bate-papo, né, Pedrosa? Você já está sabendo, né? Tá no mudo, tá no mudo. Opa, eu tenho fontes privilegiadas. Fontes seguras. Fontes seguras. Eu Boa, pago esse sistema de informação. boa. Bom, o nosso Firewall, né? A gente sempre coloca aqui uma, uma introdução, né? Porque a gente vai dar destaque, na verdade, para os nossos pontos fortes e os nossos diferenciais, né? Mas a gente coloca aqui porque ele é bem voltado para a escalabilidade, ou seja, a possibilidade da gente acelerar toda a parte de proteção, acelerar a parte de talvez adoção para nuvem, de fato, acelerar a escalabilidade, o crescimento, né? E a possibilidade de gerenciar, né? Disso de forma prática. Então, um ponto inicial é o Firewall ele é todo moldado em cima de escalabilidade, né? Acho que é um dos pontos fortes, a gente vai mostrar isso, né, Pedrosa?
Bora. E depois a gente fala de agilidade, né? Então também vamos destacar esses pontos como um diferencial, né? Então a possibilidade de várias formas de implementação, de formas de da gente crescer na proteção aí do ambiente, crescer na parte de proteção de rede, de várias formas, diferentes tipos, diferentes versões. Então eu estou sendo mais generalista aqui, para a Não, gente se a gente focar nesses começa, diferenciais. se a gente começar a falar agora, acabou a apresentação. A gente vai ficar nesse slide Ah, aí. Já era. exatamente, aqui só o gostinho, né? Por isso que eu Ah, tô me segurando aqui também. Eu queria até fazer uns comentários. Eu falei, não, mas vamos deixar pro calma aí, né? decorrer, Vamos né? com Vamos deixar pro calma. decorrer. Exatamente. Confiabilidade seria a gente realmente prover uma continuidade para o negócio, né? Justamente com nossos recursos, né, internos, como o caso do SD-WAN, por exemplo, garantindo a continuidade do negócio, sem que a gente perca conectividade, sem que se perca comunicação, sem que se perca aí segurança, né? Então, esse é um dos pontos fortes, né? É, e por trás disso tem uma solução, né? Uma segurança, uma base, né? Zero Trust, uma base aí voltada para sustentar todos esses principais pontos aqui, aonde o Firewall tem a sua construção, né? Então, aqui é mais uma introdução, né, gente, para a gente colocar o que é o ponto principal. A gente sempre coloca aqui essa primeiro, ah, no, esse primeiro, essa primeira visão para vocês, né? Porque aqui a gente começa a ver a gente tem uma visão legal, né, da estrutura do Fire, né? Onde a gente gosta de dar destaque, né? E é importante dar destaque para o nosso solução de gerenciamento, né? O nosso SMC, esse cara que está aqui embaixo, né? O SMC ele vai gerenciar aí firewalls de diferentes regiões, versões, localidades, tamanhos, tipos, né, Pedrosa? Ele é voltado para que seja aqui a gente já pode começar a falar, talvez, né? Mas vamos ter isso escrito, né? Mas ele é voltado para isso, né? Gerenciar aí Ah, múltiplos appliances, né? o legal é que, assim, como a ferramenta, ela é baseada na gestão. Então, o SMC, ele é importante para a gestão desses caras. Então, eu começo tudo do SMC. Então, lá eu vou montar o firewall, então eu vou falar qual é o nome do firewall, quais são as portas que eu vou usar. Aí que eu vou começar a brincar com esse cara e depois eu vou levar essa configuração para o firewall. Então, isso daí Aham. facilita pra caramba. E aí também a gente vai falar mais para frente de volume, né, em termos de gestão e tal. Então, isso aí é bem legal. De política unificada, né? E ter tudo isso já, E, relatórios e tudo isso já a pronta entrega ali, né? Ou seja, já construído para a gente já olhar, né? Já consumir as informações, né? Então, o SMC, de fato, ele é o coração do gerenciamento aqui, né? Porque ele vai orquestrar a parte de implementação e políticas, que é o principal, né? É, e quando a gente fala aqui do Fire, eu acho que vale destacar que a caixa, né? A gente gosta de falar desse termo, né? Caixa, ela vem já com os recursos de Fire, né? Já bem tudo no mesmo licenciamento, né? Então, Fire, IPS, né? A parte de segmentação, SD-WAN, né? Um Deep Inspection, né? Então, são possibilidades, recursos, já tudo num licenciamento, né, Pedrosa? Tudo sim, uma mesma ativação, né? Uma forma simples de comentar, né? não, o legal é que, assim, na licença, você já vem com todos esses caras que estão aqui dentro dessa caixinha central, então já vem com tudo ativado. Então você só precisa habilitar ali.
Então você fala, legal, eu quero segurança, eu quero o antivírus já está. Ah, eu quero IPS, o IPS já está. Ah, eu quero VPN client to site, meu, já está. Entendeu? Você Ah, tem o client to site, você não tem, você tem um volume absurdo aí de conexões. As conexões VPN também você tem um volume absurdo de conexões. Então, você não precisa esquentar throughput, a né? cabeça com... o throughput é bem alto da VPN. Cara, a caixa ela vem com 99% já no licenciamento padrão. Então, É, é. Poucas coisas aqui é como algo a mais, né? A gente tem algo mais avançado para a parte de URL filtering, né, que está aqui em cima, que seria, a gente colocaria como um add-on, e um advanced de malware detection, que é um sandbox, né? E esse sandbox, ele também é um add-on. Fora isso, está tudo já dentro do mesmo, né, da mesma ativação aqui, né? E o que é legal, né? A gente consegue colocar isso em appliances físicos, appliances virtuais, e nuvem, né? E garantindo isso que você falou, né, Pedrosa? Garantindo esse throughput, garantindo aí essa implementação de em todos esses tipos né, de instalação que o Firewall pode ser colocado, né? Físico, virtual, cloud. Né? sim, e quando a gente fala, normalmente quando a gente fala de Firewall, a gente fala só das políticas, né? Então origem e destino, o serviço e a ação. Tá? Então eu consigo fazer algumas brincadeiras a mais aí com esse cara. Quando a gente fala aí de URL filter e de AMD, a gente está falando de serviços à parte, né? Então, a gente está falando de um serviço de categorização de site, um É, serviço de sandbox. Então, esses caras têm fundamento eles terem licenças separadas. Então, isso já é interessante. Mas, meu, se a galera, se eles fizerem teste dos firewalls aí, ou né, quem está interessado aí pede uma demonstração, fala com o parceiro de vocês, pede uma demonstração, a gente mostrar o que esse cara faz no detalhe, uma coisa. Hoje a gente não vai chegar numa parte tão deep, assim, técnica, né? sim. Mas mostrar esses detalhes aí é bem legal. Então, fique à vontade aí depois Boa. para explorar aí os parceiros de vocês aí. E Ah, os parceiros também chamar os clientes e vamos que vamos. é isso aí. É isso aí. E o Fire ainda tem um componente que está aqui, né? Vou puxar outra seta, mas tem bastante seta aí apontando, que é o Endpoint Contest Agent. É um cara que a gente tem um endpoint unificado para várias das nossas soluções, né? E esse cara é o específico para o Firewall, né? Que ele vai coletar informações da máquina e garantir que essa máquina se conecte e autentique, né, no serviço, autentique na VPN, autentique aí, e prover aí algumas validações, né, para que isso seja feito, em mais informações da máquina, de software, enfim, de segurança, para que a máquina possa, esse dispositivo gerenciado aí possa ter, pode se conectar de forma mais segura, né? Sim. Ele Na já vai rede, mandar na VPN. informação, por exemplo, se o cara está acessando Skype, está proibido, ele já manda informação para o Fire de forma mais rápida, desonerando o Fire. E também essa questão das informações da máquina, né? Então você fala, pô, o cara está com antivírus, não tá, o cara está com... Então você consegue fazer umas brincadeiras aí com esse cara. Boa, boa. E aqui é legal, né? A gente já, a visibilidade, eu gosto, né? A gente consegue ver uma arquitetura, né? Que dá para a gente visualizar cenários dos nossos clientes, né? Então, é o caso do cliente ter uma rede corporativa, né? E ter aqui um firewall na borda, por exemplo, tá? Então, esse firewall na borda vai garantir aqui que tenha-se
essa proteção da rede, do perímetro, da infraestrutura, né? Mas que possa ter a conectividade, né? Então, a pessoa aqui do outro lado, ela pode acessar via VPN esse cara, né? Ela pode conectar com outros escritórios, né, remotos, né? Então, essa conectividade é um dos pontos fortes, né? O SD-WAN, né? Então, garantindo a conectividade entre escritórios, né? Entre matriz, filiais, escritórios remotos, pequenos, enfim, provendo segurança, qualidade no serviço da conectividade, né? Então, isso pode ser de vários pontos, né? De vários tipos de links. É uma forma da gente tirar tirar a conectividade com o MPLS, que é mais caro, né? Enfim, não tem tanto gerenciamento. Então, aqui a gente tem um ponto alto, né? A gente pode colocar isso na nuvem, né? Então, Fire aqui em nuvem, para garantir alguma proteção, algum serviço que esteja em nuvem, né? Isso na AWS, na Azure, né? Então, e outras plataformas, né? Google Cloud, enfim, tem bastante suporte nesse sentido em várias nuvens, né? Tudo isso conectado, né? E quer comentar alguma coisa, Pedrosa, aqui? Quero sim, quero sim. Você falou do MPLS, né? A galera É, não. É caro, ainda é caro e ainda é pouco, né? Então a gente é, paga muito por pouco volume de dados. Mas uma coisa interessante cara, tem lugar que o MPLS é rei, que o cara é o link principal do cara na conexão entre filiais. Tem sim. lugar que o cara vai ter que usar conexão de rádio, tem lugar que o cara vai ter que usar tipo, o cara vai ter lá três tipos de conexão. Você pode usar esses caras e balancear esses caras ou usar eles só como contingência, né? E você vai conseguir priorizar também. Você vai falar, legal, eu quero se eu cair para o meu link de rádio, eu quero limitar todo o meu tráfego de determinadas coisas e priorizar isso daqui. A gente consegue fazer isso também, né? E um ponto legal, quando a gente fala do licenciamento, esse cara ele pode ser também só, vocês veem que aqui dentro da estrutura, a gente tem IPS só. Então, a gente pode ter um licenciamento também só para IPS. Né? E o Aham. Firewall, no meio do caminho aqui, quando a gente fala de parque industrial, isso daqui é bem comum, porque você vai ter uma outra estrutura totalmente diferente para a parte da indústria. Só que você tem uma conectividade entre indústria e escritório. E você tem que separar esses caras, né? Hoje a gente fala bastante de segurança aí de OT, né? Então, Exatamente. esse cara Ambiente de aqui, fábrica, né? exatamente. Linha de produção. E pouca gente lembra desse cara aí. Tá? Então, é legal Verdade. você colocar um firewall separado, porque mesmo que aconteça alguma coisa, nesse firewall aqui você tem a proteção do firewall entre os dois ambientes. Verdade. Não, e olha só, pessoal, que isso que é legal, né? O Pedroso falou que é bem importante, é a gente colocar o Fire em diferentes possibilidades, né? Separando redes, enfim. Mas a gente também, como o Pedrosa também comentou, poder colocar IPS, né? Implementar o Fire como ele inteiro sendo um IPS, né? Um Intrusion Prevention System, e colocar isso em pontos específicos da rede também, né? Então, para que isso não seja um ponto de segurança para acessar alguma aplicação, né? Então, é o caso aqui, ou à frente de algum banco de dados, algum repositório aqui de informações, enfim. Então, a gente tem aqui uma segurança aqui com IPS potente, que a gente pode até colocar, de repente, enfim, dependendo da onde está implementado o IPS, pode colocar até um URL filtering, enfim, algum outro tipo de serviço junto, para até tirar cargas, enfim, de outros dispositivos da rede. Tá? Então, tem diferentes cenários, né? Então, quando a gente fala a gente chega falando de Fire, mas pô,
quem pode entregar um IPS também, né? Um IPS puro aí para colocar em diferentes segmentos da rede, né? Eu acho que é bem importante as possibilidades que a gente coloca aqui e enxerga nessa arquitetura, né? Sim, e dá para colocar isso também. Eu posso colocar, colocar uma porta específica do Firewall escutando ou recebendo informação do switch abaixo do meu switch core. Então, eu consigo também saber o que está trafegando ali, o que está acontecendo. Eu não vou ter ação de bloqueio, mas ele funcionaria ali mais como o IDS, mas dentro do Certo. próprio Firewall, eu faço, bom, eu tenho o Firewall aqui usando a porta 1, a porta 2 para tal coisa, mas eu uso aqui a porta 3, espeto ele num outro switch abaixo e coleta informação, camada 2 mesmo, camada de switch. Então é bem legal isso daí. Mas, bom, é, acho que resumimos bem aqui as possibilidades, né? Mas a gente coloca aqui, enumeramos, veja só, o que a gente tem de diferencial, né? Diferencial com os nossos concorrentes, né? O que a gente se destaca, o que a gente faz legal, o que a gente pode oferecer de possibilidades aqui, né? De que o nosso Firewall SD-WAN é capaz, né? Então, vamos indo um a um, Pedro, o que você acha? Vamos ticando a conversa Não, aqui? vamos ticando, e depois aqui também a gente já começa a falar alguns pontos aí, passar para a lab também, Ó, aqui a gente acho já que isso consegue brincar um pouco. é verdade. Então vamos lá. Ó, a gente tem diferenciais nossos, hein? Fazer cluster, né? Ou seja, colocar, juntar, né? Como é que eu simplifico o cluster? Né? Vamos juntar diferentes versões, juntar vários firewalls para fazer um cluster, né? Então a gente junta para fazer um firewall um só robusto, né? Mas a gente pode fazer isso com diferentes versões de software, né? Então, a gente consegue Então, fazer cara, um. isso é um problema, porque assim, ó, até dando spoiler do segundo aqui, a gente fala aqui de diferentes versões de dispositivo também, Um né? TK. Então, tem uma galera que faz até essa parte aqui dos diferentes dispositivos. Então, beleza, eu tenho sei lá, um, um 10, um 1101, 1105, sei lá. Aí eu consigo botar esses dois caras em cluster, tá? Mas normalmente eu tenho que estar com o mesmo firmware. Eu tenho que estar Tá? com o SO dos caras idêntico, porque senão dá ruim, tá? E Sim. aqui eu consigo fazer. Então, o que é legal disso daqui? Se eu for fazer uma atualização desse cara, eu não preciso, eu não preciso nem derrubar o meu cluster para fazer a atualização. Porque tu vai ter cara aí que você vai falar, pô, legal, eu preciso matar o meu cluster, eu tiro minhas máquinas do cluster, deixo uma funcionando, faço a atualização, coloco ela funcionando, vou na outra, faço a atualização. Então, eu consigo fazer isso já no quente. Eu não preciso me preocupar, porque eu vou subir aquela máquina, na hora que ela reiniciar, ela vai cair do cluster naturalmente, vai assumir a outra máquina, e Aham. a hora que ela voltar, vai estar tudo funcionando como antes. Porque independe do firmware que ela tiver, ela vai funcionar. Isso é demais, né? Porque aí, pô, pega o gancho do que a gente estava comentando no início, né? Ou seja, a confiabilidade, continuidade do negócio, né? Então, eu preciso atualizar, preciso fazer um upgrade, preciso fazer alguma ação nesse sentido, eu não preciso parar alguma coisa, né? Isso pode ser feito e sem nenhuma ação mais drástica, né? De desfazer ou refazer um cluster, por exemplo, né? Você já vai mostrar isso para a gente, Pedrosa? Não, vamos chegar na quantidade lá. Ah, então E beleza, aí então a vamos parte lá. mais legal, vamos chegar na.
Ó, a gente tem uma performance, isso é um ponto alto aqui, porque a gente a gente pode fazer cluster com versões de dispositivos, ou seja, a gente pode, o cliente comprou um appliance físico, né? E cresceu, precisa aumentar throughput, enfim, ele não precisa colocar um appliance igual, né? Então, ele tem um appliance lá no nosso da série 1100, ele não precisa colocar um outro do mesmo tamanho, né? Ele pode subir um appliance menor, né? Pode ser uma diferente versão do appliance, e ele pode subir também um appliance virtualizado, né? E fazer um cluster com diferentes versões desses dispositivos, né? Diferentes possibilidades, né? Onde estão implementados, e a performance desse SO virtualizado, nesse caso que aqui eu coloquei, ou seja, tem um appliance físico, agora eu quero crescer, enfim, quero fazer um cluster, não preciso colocar uma mesma versão, eu posso colocar um virtualizado, só que a performance desse cara virtualizado, ele Já é igual, superior, né? né? Ele é superior e ele é igual a um appliance físico, né? Subindo ali com os mesmos características né, de requisitos, ele é superior. Então, isso, por que que é um diferencial? Porque isso garante a questão de virtualização mesmo, quando a gente fala, né? Então, eu não preciso subir 3, 4, 5 virtual appliance para chegar naquele dimensionamento que eu preciso. Eu vou subir aquele software virtualizado e já vai me entregar aquilo que eu preciso, né? Então, isso tem a questão de custo envolvido também, né? Então, ter essa performance igual, superior, garante isso, né? Não, é bem E legal, cara. E esse lance também a gente falou de cluster só de físico, né? Você pode fazer do físico para o virtual. Isso daí também é isso bem, bem é legal, bacana. legal. E o outro aqui, vamos ticando, né? Que eu tô achando legal. Sou meio metódico, sabe? Assim, tem que fazer tudo. Então, assim, e foi até uma pergunta que eu já vi aqui, né? Então, o Firewall e o PS estão no mesmo software e no mesmo licenciamento, né? E a pergunta é, eu posso usar as duas funções ao mesmo tempo? O Firewall e o IPS? Pode, né? Você pode ativar o Firewall e pode ativar o IPS, certo? Sim, sim. Mas eu também posso ter o quê? Você Só o pode ter Firewall, só o só o IPS. IPS. É. Exatamente. Naquele conceito que a gente colocou no slide anterior, né? Ou seja, com posicionamento, né? Colocando ali em diferentes lugares dentro da rede, né? Enfim, Sim. onde o Porque serviço vai esse se cara, colocar. normalmente, quando a gente fala de IPS, fala assim, ó, vai ficar um carinha aqui, ó, no meio do caminho, então tem a ponte da rede aqui, vai ficar esse carinha no meio do caminho aqui, trafegando os dados por ele, e aí ele vai analisar os pacotes, vai ver o que é, o que não é, vai bloquear. Então, isso, dentro do Firewall, é tranquilo, porque os pacotes já vão estar passando entre as portas, e ele vai fazer essa tratativa. Mas o legal é É. você pegar o mesmo hardware, só muda o licenciamento, e você fala, não, eu quero a mesma caixa só para IPS. Então você vai ter É, a mesma caixa, o mesmo hardware que você teria para o Fire, para o IPS também. é isso aí, é isso aí. Então, é um ganho forte aqui, né? E fica flexível, né? Como você quer implementar isso, né? E aí a gente fala de poder fazer o cluster de novo, né? Então a gente estava falando aqui, vamos crescer a arquitetura, precisamos ter mais appliance, enfim, dependendo do cenário, né? Mas o legal é que a gente pode fazer isso um cluster de até 16 dispositivos, né? Acho que é aqui que você queria chegar, né, Isso é Federico? legal, isso é legal. Porque, assim, a gente sabe que, assim, os concorrentes, né, não chegam até tal ponto, né? Vão fazer ali no máximo 4, né, clusters, 4 dispositivos no mesmo cluster, né? Então,
aqui vem um ponto importante, né? Então, a gente pode crescer e ser bem robusto aqui, né? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Você já tá? Eu vou dar um stop aqui, Ah, vamos lá. legal. Vamos lá. Tá vendo aí, Gustavo, já? Tô vendo. Manda Legal. ver. Então, aqui, ó, eu montei um ambiente simulado aqui no Go4 Labs com 6 firewalls, né? A gente estava conversando essa semana, aí o Gustavo falou assim, cara, vamos fazer com quantos? Eu falei, vamos fazer com 16, velho. Vocês não falam que é Mas... 16? Vamos fazer com 16. Vai bater uma preguiça, eu fiz só com 6. Aí, cara, coloquei os 6 firewalls em cluster. Fiz uma topologia bem simples mesmo, só para colocar esses caras em cluster, tá? Aí coloquei um switch aqui para ele poder ter a conexão do Heartbeat, né? Então, para Uhum. ele ver que é um dos testes para ver se o firewall está de pé ali, né? Para o cluster. E aqui, ó, eu tenho todos os firewalls aqui. Então, eu crio um firewall, eu crio um cluster, né? E eu vou adicionando os firewalls que eu precisar aqui, tá? Não me perguntem, se alguém colocar a pergunta aí, quando eu vou usar 16, eu não sei, mas que é possível, é, Tem é cliente, tem legal. cenário, vai. Então, Não, tem tem, cenário. Quando? tem. Não faço ideia, mas É, se vai, faz, chega. é porque precisa. Em algum momento vai Exato. precisar, entendeu? É, Então é essa é isso. boa. É isso mesmo. É Legal. legal que o gerenciamento aí você tem essa visibilidade, né? Mostra os firewalls, essa visão acho que é legal, né? A gente vê aí, ó, a situação dos firewalls, a situação do cluster, né? Sim. Então, Você acho que vê se isso o firewall está vivo, se não está vivo. Então, se eu desligar um firewall lá, ele vai mostrar o status do firewall. É legal isso daí. E ele e eu consigo falar se é ativo, 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 passivo. Então, eu coloquei todos lá como ativo, né? Então, ficou como ativo, 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 ativo. Até 6. Entendeu? Mas você pode fazer ativo, passivo, né? Então, o firewall vai ficar em stand-by. A hora que acontecer alguma coisa com o ativo, ele já vai assumir o outro. E assim ele vai. Então, ele vai assumir o que tiver funcionando. isso é bacana. É, porque são cenários, né? E o gerenciamento ali vai dizer tudo, porque como a gente consegue, vamos chegar lá embaixo também, né? O gerenciamento aí de vários, né? Centenas de appliances, né? Então a gente tem que ter essa visibilidade do que tá, o que não está funcionando, como é que está a situação, né? Mas vamos lá. Cara, a gente tem um controle de aplicações que a gente consegue identificar mais de 8.000 aplicações. Isso aqui é legal, porque a gente tem a nossa base, né, de aplicações, né? Então a gente consome, o Fire consome aqui a nossa base de aplicações que vem do CASB, né? Então ele tem essa visão de quantas aplicações existem, talvez. Então, na verdade, até é mais de 8.000, saiu menos, não é mais ou menos, não, é mais de 8.000. Saiu um tracinho aqui errado. Mas isso é para a gente fazer a parte de controle de aplicações mesmo, né? Então, como que a gente vai controlar essas aplicações, permitir, bloquear, enfim. Como que a gente endereça isso? Então, tendo uma base ampla, né? Faz uma diferença, né? Os concorrentes enxergam menos do que isso, né? Bem menos, eu diria. Né? Então, é um ponto aqui também legal da gente destacar. Aqui é bacana, né? Quer comentar disso, Pedrosa? É, implementação Zero Touch, não é Zero Trust, é Legal. Zero Touch. É que a gente fala tanto de Zero Trust, Zero Trust, Zero Trust, que Não saiu trava a no língua. bate-papo esses dias, saiu um Zero Trust em vez do Zero Touch. Então, isso daqui é legal, isso daqui é bacana, porque quando eu vou criar um firewall, como eu falei, a gente vai fazer a criação do firewall, a gente cria ele lá na console, né? Então, você
você vai falar o nome do cara, vai falar quais portas ele vai usar, tudo mais. E aí você vai poder criar um arquivo de configuração para poder carregar num boot do Firewall, do hardware. Então, eu não preciso... Então, legal, eu tenho lá uma localidade distante pra caramba que eu tenho meu Firewall. Mas eu tenho meu técnico local lá. Então, aquele cara, ele não é um cara que conhece Firewall, mas ele é um cara que conhece TI, ele vai fazer as ligações, ele vai deixar o Firewall rodando bonitinho. Então, você manda entregar o Firewall lá e manda o arquivo para o cara. O cara copia o arquivo no pendrive, espeta lá no Firewall e já era. Né? Então, e literalmente no processo de criação, você precisa passar por esse ponto de pegar esse arquivo de configuração. E se você vai fazer o cluster, é a mesma coisa. Então, você pode jogar, tipo, eu fiz lá 6 firewalls, você pode jogar os 6 arquivos no mesmo pendrive, e aí a única coisa é que você tem que seguir a ordem. Então, você tem que falar, legal, eu vou primeiro ligar o primeiro firewall do cluster, agora o segundo firewall do cluster, e assim vai. Por que isso daí? Eu consigo... Ele faz uma mudança nos arquivos dentro do pendrive. Então, ele fala, ó, esse 1 já foi feito. Agora tem o 2. Aí o 2 já foi feito. E assim vai. Então, é muito fácil, é muito fácil. Você vai mostrar a cara disso aí, não? Deixa eu ver se eu consigo aqui no... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse cara aqui. Interrompi aqui para você. Deixa eu fazer... Não, cara, faz o seguinte. Eu vou... Qual que a gente vai falar agora? Qual que é o próximo item? A gente já até comentou, mas seria o cluster... desculpa, alta disponibilidade com diferentes appliances. Ah, legal. Não, vamos falar desse... Vamos puxar esse papo aí primeiro e eu vou criar para a gente não parar e eu criar um faro. Então, quando a gente estiver falando aqui, eu crio um faro rapidão aqui. Beleza. Na verdade, até para a galera ver como é simples sem ter que ficar esperando e vendo. Não, é só aquela visão para o pessoal ver, sim, né? tranquilo, Mas, tranquilo. Tranquilos. A gente já comentou, mas acho que vale destacar, né? A gente provê aqui a alta disponibilidade, né? Fazer o HA, o famoso HA, né? O High Availability, com diferentes appliances. Pode ser com o mesmo appliance também? A gente fala tudo diferente? Pode, claro que pode. Né? Mas pode fazer com diferentes Fala, versões. não pode não. Não, igual não pode. A gente só faz com diferente. Não é assim, né? Então a gente faz com appliances, né? Então, como a gente já comentou, né? Então isso age como uma flexibilidade, uma escalabilidade interessante, né? Para diferentes casos de uso aí em clientes, né? Então, acho que vale a gente destacar. Outro ponto legal é que a gente tem aqui também um URL filter, né? Um filtro de sites, de categorias de sites. Então, a gente tem mais de 140 categorias, tá? Então, isso é um diferencial também, pessoal, porque, primeiro, a gente consome essa base de categorias do nosso web, né, na solução Web Security, né? Então, já vem algo em tempo real, né, real time, já é uma base de categoria bem sólida e bem abrangente, né? Os nossos concorrentes entregam bem menos que isso, metade do que isso, enfim, né? E na parte de configuração, a gente sabe que usa-se muito Firewall para fazer a parte de URL filter, né, Pedrosa? Você tem bastante vivência nisso, cara, você já viu. Quando os caras trouxeram isso para o Firewall, a gente oferece uma outra ferramenta, né, de web, né? Seguro de props, né? Na nuvem, e é bem legal, mas o pessoal até, ou por custo, ou por, não sei qual a ideia, mas cada um tem a sua razão, óbvio, mas o pessoal leva isso daí para o Firewall. Né? E
E é bem, e uma coisa legal é a parte de como que a gente trata essa parte de filtro, né? Deixa eu só, antes da gente mudar, Vai passa lá. para mim o compartilhamento aí. Legal. Ó, só rapidinho para a gente voltar na parte do Zero Touch lá, eu criei um file rapidinho aqui, um single file, tá? Nem coloquei muita coisa, só coloquei porta de saída, criei ah, Tá, uma rota para ele, babinha. Então, tá eu tenho bom. esse cara aqui. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, né, dou um yes, ele já vai aparecer um arquivo aqui, né, já vai aparecer uma tela onde eu posso salvar o meu arquivo de configuração. Eu faço um download nesse cara aqui, já era. Né? Poxa. Fiz um download no arquivo do .config aqui, cata esse cara, joga num pendrive, abraço. Né? Pô, e tem uma E, outra possibilidade também, aproveitando, isso aí já facilita bastante, totalmente zero touch, sim, né? Você toca no pendrive, não toca no Fire, né? Mas a gente colocou que aí zero touch mesmo carregar a configuração dos appliances na nossa nuvem, né? Então a gente pode jogar essa configuração também na nuvem para que os files depois possam se conectar na nuvem e pegar essa configuração, né? Aí é zero trust mesmo, né? Então então, também isso aí facilita, né? não, e você pode fazer, beleza, você gosta de pôr a mão no Fire e tudo mais, você consegue entrar nele, configurar ele inicialmente para ele conectar no SMC, e aí ele já vai buscar, aí você arrasta a configuração para ele, então é bem tranquilo, né? A gente estava aí agora saindo desse cara, indo para a parte de filtro web, né? Ah, boa. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho uma política que ela está desabilitado, mas eu peguei aqui, ó, jogos de azar e armas. Então, Aham. eu posso clicar aqui, eu tenho categorias de URL, eu posso ter lista de URL. Então, nas categorias, eu já tenho uma pancada de categoria pronta aqui. Mais de Ou 140. simplesmente, mais de 140, ou eu posso vir aqui, por exemplo, e digitar. Vamos colocar aqui Social media, Drew. drugs. Vou pegar social. Então, eu tenho aqui, ó, eu começo a escrever, ele já vai me dar algumas informações. Eu tenho Social uma engine, lista social de coisa network. aqui, ó. É isso aí. Então, é facinho. Então, eu posso arrastar ou eu posso começar a escrever aqui. Então, ele já vai buscar ali a categoria. Esse clique arrasta, esse drag and drop, né? Que a gente fala bem, Nossa, facilita aí no é gerenciamento. bem Depois você pode fácil, cara. mover, né, para outras regras. Você pode arrastar de uma Sim, eu regra posso para outra. arrastar uma regra, eu posso arrastar de uma regra para outra. Isso é Ah, bem legal. galera técnica Tá? aí que tá assistindo, mais técnica aí, facilita isso aí, né? A Muito. gente vai voltar aqui no. Deixa eu ver, eu vou estopar aqui, vamos ver qual que é o item agora. Que a gente vai. Dá um vai e volta e vira. Eu não vou Ah, sair da ordem, porque a gente é assim, a gente forma uma dupla perfeita, porque o Gustavo ele é organizado, eu sou bagunçado. Então, a ah, gente. importante é a gente sair do outro lado, né? Exatamente. Mas aí um segura o outro, entendeu? Então, aí fica bom o negócio. Bom, você mostrou lá um gerenciamento lá no seu ambiente de 6, né? Aham. Mas a gente vai chegar aqui no gerenciamento de até 1.000 appliances, né? No mesmo SMC, né? Então, isso dá né, dá para o SMC um poder, né, de gerenciamento que é bem diferenciado, né? Porque tem concorrentes que assim precisa ter um outro appliance só para fazer o gerenciamento, não é isso? Sim. O Eu gerenciamento preciso dos ter. gerenciamentos. Não, e o legal, a gente falou até agora do SMC. Não, o SMC é um software. É um Então, software, a gente verdade? vai jogar esse cara aí dentro de uma máquina Windows, dentro de uma máquina Linux. Tá? Então, você não. Ah, beleza, eu não quero licenciamento, eu não quero. Você vai pegar uma máquina virtual,
vai subir um Linux nessa máquina, vai instalar o SMC e vai gerenciar até 1.000 máquinas aí dentro dela. Ah, tem até uma pergunta aqui que veio no chat que o Cláudio perguntou. Ele disse que tem uma operação global hoje, né? E Não, responde não, cara. Não responde Cláudio, não. Então, assim, dá para gerenciar, ter o dashboard, ter implementação, integrar tudo, ter o gerenciamento no mesmo SMC, enfim, ter isso integrado? Sim, né? Então, o SMC tem esse poder aí bem de fazer esse gerenciamento e a gente conseguir ter um gerenciamento centralizado mesmo globalmente, né? Na verdade, é para isso, né? Não, e uma coisa legal, deixa eu tomar de novo aí, Gustavo. Vai lá. Porque a gente não vai chegar nesse ponto aqui, né? Então, uma coisa legal é assim, a gente trabalha as políticas em cima deixa eu fechar esses caras aqui. Então, vamos lá. Eu trabalho as políticas em cima de templates. Então, por exemplo, você tem uma política, você tem uma parte da política que funciona globalmente. Então, eu vou fazer eu vou fazer esses carinhas aqui. Vou abrir aqui o policy geral. Então, ó, esse primeiro carinha aqui, eu estou tratando o meu SD-WAN, né, a minha conexão entre os dois pontos. Esse segundo cara aqui, eu já começo a tratar, já é a parte de saída do meu firewall. Então, aqui eu vou tratar os logs e tal. Então, aqui eu vou falar o que eu vou tratar aqui embaixo. Protocolos, tudo. Aqui, né, os protocolos que eu vou tratar. E aqui eu estou liberando. Então, até aqui, ó, pode ser igual para todo mundo. Então, eu posso criar um template desse. Aí depois, putz, é legal. Quando eu vou criar um firewall novo, uma política nova, desculpa, eu pego aquele template e eu vou injetar nele as políticas daquela localidade. Então, naquela localidade, o fulano de tal não pode isso, o Bertrano não pode isso. Então, eu começo a fazer as tratativas para aquele ambiente específico. Tá? E uma coisa legal, vocês podem ver aqui, eu criei uma política. Tá? Só que, vamos olhar o ambiente aqui, eu tenho 2 firewalls. Então, se eu vou fazer a política aqui, cadê? Vamos lá, vamos jogar esse cara aqui. Eu simplesmente aqui, ó, vou falar em quais firewalls eu vou jogar política. Então, eu posso ter a mesma política para todo mundo. Tá? Posso criar uma política padrãozão e jogar para todo mundo. E eu posso usar ela também como template, criar uma subpolítica dentro dela e fazer o detalhamento daquela localidade. Então, para a galera que faz uma gestão, que é MSSP, que faz uma gestão do... É um ambiente... É uma empresa só, mas é um ambiente gigante, vários sites. Cara, isso daqui é sensacional. Verdade, verdade. Porque não adianta, você vai gerenciar 1.000 appliances, até 1.000 appliances, você precisa ter essas possibilidades, você precisa ter algo que facilite, como ter política unificada, depois você aí tudo bem, você tem que poder granularizar isso, né, fazer específico. Então você tem que ter ferramentas para gerenciar esses 1.000 appliances. Então é essa praticidade que a gente precisa, né, quando gerencia. Você falar, beleza, eu gerencio 1.000 appliances, mas para cada um você é obrigado a criar uma política, cada um você é obrigado... Não, tem as facilidades também da gestão. Bom, a gente vai... Bom, SD-WAN, acho que eu coloquei aqui o SD-WAN no mesmo licenciamento, né? Então, a gente ter aí a conectividade, diferentes localidades, diferentes aí dispositivos, onde estão, mas a gente provê aí essa conectividade com segurança, né? Garantindo a segurança, a qualidade no serviço dessa conectividade com SD-WAN no mesmo licenciamento. Então, a gente coloca isso como diferencial, porque tem concorrente nosso que nem tem SD-WAN, né?
Tem outros concorrentes que têm, mas é um outro licenciamento, um outro dispositivo, um outro appliance. Então, a gente tem isso no mesmo licenciamento, no mesmo appliance. Então, é diferencial aqui também, certo? Cara, negócio legal. Isso daqui, ó. Eu vou configurar 2 localidades, 3 localidades, 10 Ah, localidades. Eu vou configurar o SD-WAN. São 3 passos. Eu posso estar errado, mas são 3 passos. Você cria uma política, você cria uma propriedade de SD-WAN, você configura mais alguma coisinha e você arrasta os files que você quer para falar se aquilo lá vai... como que vai ser a topologia daquela comunicação entre os files. Então, simples e assim. aí tá pronto, tá conectado. É muito, Simples assim. é muito ridículo, é muito ridículo. Boa. E por último, um licenciamento unificado, né? Ou seja, a gente está falando do Firewall, SD-WAN, a gente está falando de IPS, VPN, todas as funcionalidades de Firewall no mesmo licenciamento, tá? E por que a gente coloca isso como diferencial? Porque a gente sabe que tem outros players que precisa compor aí muitos add-ons para chegar entregar o que a gente entrega no licenciamento unificado, tá? Então a gente coloca isso também como um diferencial aqui. Não, Beleza? isso daí a gente falou lá no começo, mostrou todas as funcionalidades. Então, assim, tudo que a gente falou ali, ó, quando você compra o Firewall, você compra isso aqui, então é aquilo lá que vai vir. E, assim, tudo que a gente mostrou, praticamente, a única parte ali que eu mostrei foi a parte do filtro web, mas o restante já vem no Firewall. É isso Já aí. está pronto, já. É isso aí. Então, isso é bom demais, bom demais. Bom, a gente traz aqui os comparativos, a gente tem um documento completo desses comparativos com os nossos principais concorrentes. Isso aqui é público, né? A gente pode disponibilizar também. Mas mostra assim, a gente tem o mesmo rating no nosso Firewall, né, com os concorrentes, ou seja, o nível de segurança é, no Cyber Rating, enfim, né, que testa os diferentes players de Fire, enfim, está no mesmo nível. Né? Gerenciamento, a gente se destaca, né, na parte de gerenciamento, camadas de proteção, né, IPS, anti-evasão, enfim. A gente falou do TCO, né, ou seja, de ter aí custo reduzido ou retorno reduzido quando a gente fala de SD-WAN, quando a gente fala da parte de virtualização, ou seja, conseguir implementar o Firewall virtualizado num nível, né, de entrega igual ao do appliance, né, o que pode ser mais, né, custoso, né, para outros players chegarem ali com o mesmo nível, né, no mesmo virtualizado. Então, isso é legal que mostra que a gente está bem equiparado com os nossos principais concorrentes nesses pontos fortes aí de segurança, de gerenciamento, né? Então, acho que isso é legal da gente mostrar aqui, certo? Complementar alguma coisa aqui, Pedrosa? Legal. Não, não. Cara, Beleza? tem muito o que falar. A única coisa que eu queria comentar aqui, né, antes da gente finalizar, tem uma pergunta do Rinaldo, que ele está falando do Ah, endpoint do ECA, né? sim. E ele tá questionando se é o cliente de VPN. Não, cara. O cliente de VPN é separado, é outro cara. E o ECA, ele é um agente que você pode instalar nas máquinas dos usuários, você pode usar ou não, mas você pode instalar ele na máquina dos usuários e facilitar essa parte e não só facilitar, mas como a gente falou, né? Ter uma gestão do que esse cara tem na máquina para poder conectar, para poder navegar, para poder fazer qualquer coisa. Boa. E por último, acho que é muito, muito legal a gente colocar isso, né? A gente. Eu só coloquei aqui o SD-WAN, né? O conceito do SD-WAN, a conectividade que a gente vem falando, enfim.
E a gente anunciou semana passada na RSA Conference, né, o nosso Flex Edge SD-WAN, né? Então esse cara é o nosso SD-WAN, tá? E ele começou, né? A gente começou aí a prover essa integração com o nosso ForcePoint One, tá? Então o que vai ser legal, né? Que a gente vai conseguir fazer essa conectividade, fechar esse túnel com o ForcePoint One, e aí a gente vai ter a inteligência, isso que é legal, né? De colocar a qualidade nesse serviço e direcionar para o que deve ser direto para a nuvem, o que deve passar por dentro do ForcePoint One e aplicar algum tipo de regra, né? Ou seja, o que o usuário vai o tráfego do usuário, de acesso a uma aplicação em nuvem, né, acesso a um data center privado, enfim, o URL filtering, isso é direcionado para que o ForcePoint One possa aplicar uma política, né? Então a gente vai fazer ali no ForcePoint One, mas o que é tráfego enfim, de máquina, outro tipo de conectividade, IoT, enfim, isso pode ser conectado e passar direto para a internet, né? Então, assim, isso aqui é um avanço fenomenal, assim, a gente conseguir garantir essa conectividade, também fechando isso com a nossa nuvem, com o ForcePoint One. Então, isso a gente está dando passos largos nessas integrações. A gente anunciou esse Flex Edge na SA Conference e a gente vai avançando aqui nessas integrações. Depois a gente vai falar mais disso nos próximas conversas, né? Mais detalhes, mas acho legal a gente já deixar essas informações aí para todo mundo Cara, é uma ter, camada né? a mais, né? É, um, Exato. é uma camada extra de segurança. E você integrar as ferramentas, não é assim, eu vou colocar essa ferramenta e vou colocar essa ferramenta. Não, você está integrando duas ferramentas, é diferente. Boa.